Ei, meus amores, vamos entrando. Podem ir ativando os seus microfones para a gente poder conversar. Abaixar aqui um pouquinho. Tá meio embaçadinho, né? Tá conectando, Vanja tá conectando. A Amandinha conseguiu. Boa noite, meus amores! Vamos botar uma musiquinha? Eu tava escutando, mas o outro celular acabou a bateria. Ai, tem um monte de gente já pedindo para entrar. Cadê vocês? Ativem os seus... Ativem seus vídeos. Como eu vou ver vocês? Ai, cadê? Embaixo aqui, ó. Agora. Deixa eu ver, bate-papo. Consegui agora! Oba! Ei, meus amores! Adriana, Amanda. Drica, você é a minha primeira na segunda-feira de atendimento. Seu atendimento na segunda? Gente, eu tô apaixonada com esse cara, esse Alceu Valença. Apaixonei no homem. Fazer o quê, né? Nossa, ele tem uma voz linda demais, gente. Drica, gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, ótimo. Boa noite. Ei, boa noite, Selma, Amanda. Boa noite. Peraí, deixa eu ver aqui. Ai, tá todo mundo se vendo agora? É. Melhor assim, né? Melhor assim. Amores, vocês me permitem gravar lá a live, a mentoria? Com certeza, por mim tudo bem. Permitimos. É, porque aí eu salvo ela e depois a gente usa. Depois a gente usa algumas partes para produzir conteúdo, né? Para usar como trabalho mesmo, né? Afinal, estamos aqui para isso. Estamos trabalhando, tanto eu quanto vocês. Cada um na sua evolução, cada um no seu processo. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se alguém mais vai entrar. Boa noite, Priscila. Boa noite. Boa noite, pessoal. Quem está falando? Vanja. Cadê você, Vanja? Espera que eu estou me ajustando aqui também. Amanda, você veio na primeira? Não, eu não consegui me organizar para chegar na primeira. Então tá, porque seu rostinho não me é familiar. Perdi, infelizmente. E aí, meninas, vocês... todo mundo Tá comprou... vendo a minha, Pode falar. a minha imagem? Não sei se está aparecendo já. Quem é? Vanja. Ah, tá aparecendo. Você tá Tá, obrigada. Boa noite. azul. É. Então, aqui quem comprou o diário, o programa novo? Eu consegui comprar. Os meninos já entraram Também em eu. contato para marcar? Já sim, Tá, né? já marcou, já. A Drica que estava aqui foi a primeira. Vai ser a primeira na segunda-feira. Eu já estou ansiosa para mim. Ó, mas lembrando que são 30 minutos. Então, ei, Maria Helena! Maria Helena que comenta lá no curso. Delícia! Então, são 30 minutos. Então, vocês já cheguem para a gente trabalhar nesses 30 minutos, porque são 30 minutos cada uma
E eu só tenho intervalo de 10 entre uma e outra, que é o tempo que eu tenho para ir ao banheiro, para eu fazer minhas coisas, para tomar uma água. Então já chega na mentoria, lá na consulta, no atendimento, já preparadinha, tá bom? Tá ótimo. Ó, pra Maria Helena que chegou agora, a Drica é minha primeira na segunda. Vai começar com ela, a gente vai estrear, Drica. Já chega com o seu questionamento já pronto. Seu áudio está desligado. Isso. Eu vou chegar chegando, então. É, Vou abrir os trabalhos. é exatamente isso. Exatamente isso. E aí, meninas, vocês que chegaram agora, a Maria Helena que chegou agora, a Tati Godin que chegou agora. Ei, Tati, amor! Linda de Oi, querida. velho! Botei pra vocês, tá vendo? De máscara ninguém usa, né? Eu digo, deixa eu ficar bonita para as minhas amigas. É isso mesmo. Tá linda? Eu vou na químio, e aí eu vou toda trequetada. Aí eu fui, sei lá, fui ontem, quinta-feira, né? Não sei, já nem lembro mais quando eu fui. E aí eu chego lá na recepção, porque tem todo o protocolo agora para entrar e tal. Aí ela, ai, você tá linda. Eu falo, gente, mas se eu não usar as minhas coisas, meus penduricários de cigana, pra vir aqui, eu vou usar onde? A gente tem que se arrumar, tem que passar batom vermelho mesmo, e tá tudo certo. Adoro. E ontem, menina, me veio um negócio muito forte, que nós somos mulheres magnéticas, sabe? Assim, muito Verdade. forte. E eu falei, cara, eu vou introduzir isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ai, aí aqui, deixa eu ver. Não, aqui não. Deixa eu ver onde que eu vou conseguir. Lugar nenhum. Aí agora a gente tem 4 mantras que são os nossos mantras pessoais, que é: eu nasci para a vitória. Não, hoje é dia de vitória. Eu nasci para brilhar. Eu sou uma mulher magnética. Hoje, amanhã e sempre. E a gente só tá cada vez mais incorporando os nossos mantras. E aí eu tô usando agora muito aquele novo Rios, que é tipo o TikTok, o Instagram. E aí lá eu tenho colocado isso. Então todo dia eu tenho colocado uma coisinha lá diferente. Vamos lá, Daiane tem que virar a câmera ou abrir. A Wanda também. Jeane também, Sidneia, lógico, se vocês quiserem. O que eu queria falar antes para vocês, tá? Para quem está entrando agora, tem alguém aqui que está só com o telefone 8946 de blusinha preta de óculos aqui. E a Berenice. Ei, Bê! Então, tudo bom? Ai, não estou conseguindo visualizar. Eu estou vendo vocês todas. Boa noite para vocês todas. Boa noite. Boa noite. Não sei se vocês estão me enxergando, não sei. Estamos. Meninas, eu estou gravando a mentoria, tá bom? Para quem chegou agora. Eu estou gravando para depois a gente fazer partes e fazer como material de trabalho. Tá bem? Vamos lá. Vamos dar mais um minutinho. 8h10 a gente começa. Na verdade, assim... Pri, oi, amor. Pri, eu tenho uma dúvida. Como é que vai funcionar a consultoria com você? Acho que eu perdi se tu falou alguma coisa. Dos 30 minutos contigo, como é que vai funcionar? Então, eu só tenho 30 mesmo. Então, assim, com 15 eu vou avisar e com 5 eu vou avisar. Porque você tem que chegar mais ou menos pronto, porque 30 minutos é muito pouco. Só que eu tenho muita gente para atender. Vocês não têm noção da quantidade de gente que eu tenho para atender. Então, se eu tipo, te deixar com 40 minutos, eu posso atrapalhar a próxima. E aí não é justo, né? Então, você tem que chegar na mentoria, B, já no negócio na ponta da língua, tá? Sim, se não tiver nada, a gente bate papo, não tem problema. A minha dúvida era essa, assim, se tu... Qualquer coisa a gente pode perguntar para você? Pode perguntar, a gente bate papo. Se você quiser, a gente pode fazer uma outra prática. E aí a gente vai fazendo... Eu na verdade, acredito muito na energia. Eu acho que a energia vai conduzindo muito os atendimentos, sabe? Verdade.
E às Sim. vezes o que eu falo no atendimento não faz sentido. Aí desliga a câmera, aí você vai fazer suas atividades e aí você fica pensando, ai, mas aquilo que ela falou, pode ser que 3 dias depois, 5 dias depois, 7 dias depois, venha para você algum tipo de insight, algum tipo de informação e você fala, ah, faz sentido. Quer ver? O Theta Healing fala muito disso, né? A terapia Theta Healing fala muito disso. Às vezes, o Theta Healing ele é muito fantástico. É uma energia muito fantástica. Só que às vezes você vai para uma sessão de Theta Healing e a pessoa fala alguma coisa, porque a gente entra em onda teta, a gente entra em conexão direto com a divindade. E aí, às vezes, eu não consigo conduzir a consulta, o atendimento, e aí a divindade vai conduzindo. Então, ela vai me dando os passos. E aí, ela vai me dando as orientações para eu poder enviar para vocês e trazer para vocês. E aí vocês falam, nossa, mas que informação sem pé nem cabeça. E aí, daqui uns dias, você vai entender que faz todo sentido, né? Então, tem muito disso. O Theta Healing é fantástico. Olha, deixa eu contar a minha experiência com o Theta Healing. Eu fiz o DNA básico, avançado, o Digging. São vários cursos, são muitos cursos. E aí, ensina a gente a ver fada, ensina a gente a conversar com animais, ensina a gente a ouvir os animais, falar com as plantas, é incrível. E eu tinha um problema, uma crença que eu estabeleci na minha vida. Por quê? Quando eu adoeci, eu trabalhava muito, eu era sedentária, eu comia exageradamente. Eu já contei essas histórias, vocês já sabem como que era a minha vida, que era um caos. E quando eu me recuperei daquele choque inicial e tal, eu comecei... Aí eu tenho meu Instagram desde 2013. Eu adoeci em 2014. Então eu já tinha o Instagram como algo pessoal. Depois eu fui desenvolvendo como profissional, mas eu nunca dei um start, sabe? Eu nunca dei um... Porque na minha crença limitante que eu desenvolvi com o diagnóstico é que se eu voltasse a trabalhar, eu ia adoecer. E isso ficou muito forte dentro de mim. Então, quando eu fui fazer o Digging, que é o curso do Theta Healing, que é um dos mais avançados, que eu vou provavelmente usar com algumas de vocês nos atendimentos, eu consegui trabalhar isso, porque a gente vai voltando até a raiz do problema. Então, a raiz do problema não era no trabalho, a raiz do problema eu trazia desde lá da educação dos meus pais. Então, era algo muito mais profundo do que eu imaginava, porque estava relacionado... Eu não adoeci porque, eu adoeci, sei lá, eu adoeci porque eu causei a doença em mim, né? Pelo sedentarismo, nervosismo, estresse, mágoa, ressentimento, obesidade. Então, eu causei a doença em mim. Porque quando a gente ouve falar de câncer de mama, a gente pensa que ele é hereditário. E aí, quando a gente vai estudar, a gente vê que não é hereditário. 10% é hereditário, 90% é multifatorial. Como eu era muito leiga no assunto, eu achava que era completamente o contrário. Eu achava que 10% era multifatorial e 90% era hereditário. E não é isso. Então, eu causei a doença no meu corpo. Por isso que quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, não, se eu causei, eu vou descausar isso. E venho conseguindo sucesso nesse caminho. Então, tudo que eu guardava dentro de mim, todas as mágoas, todas as raivas, porque meu pai abandonou, meu pai não separou da minha mãe. Ele simplesmente um dia foi lá comprar... Exemplo, é mais ou menos isso mesmo. Ele foi comprar o cigarro e nunca mais voltou, sabe? Então, isso me causou um trauma muito grande, porque eu fiquei arrimo de família com 18 anos. Então, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar da minha mãe. E minha mãe mesmo fala para todo mundo que aos 18 eu me tornei mãe da minha mãe, né? Então, eu lembro que eu era uma estagiária, eu ganhava como se fosse, na época eu ganhava R$370, como se hoje fosse 700, 800 reais, 900. Eu não ganhava um salário mínimo, né? Estagiário, pelo menos na minha época, eu não ganhava salário mínimo. E eu tinha que fazer tudo com esse dinheiro, pagar condomínio, água, luz, farmácia para minha mãe, que minha mãe já tem uma certa idade. Então, batalha mesmo, sabe?
Então, esse medo de eu voltar a trabalhar e adoecer, ele era muito forte em mim. E aí, com uma sessão de Theta Healing, de uma terapeuta que mora até em São Paulo, eu fiz com ela, eu consegui tirar esse bloqueio de dentro de mim. Foi mágico, assim, foi um alívio, entendeu? Foi muito gostoso de poder hoje estar aqui com vocês contribuindo com a minha vitória, com a minha saúde, e eu contribuindo com vocês. Vamos lá. Sidneia chegou, Márcia Martins chegou. Wanda, se você puder, abre a sua câmera para a gente te ver. Mônica também. Giane, se quiser também pode abrir a câmera. Então, o que eu queria? Hoje já estamos com 15 minutos aqui. O que eu queria de vocês? Vamos fazer... Alguém quer fazer uma pergunta? A gente tem tempo, viu? A gente tem tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Eu estou aqui para responder. Eu queria, Pri. Sim. Eu queria perguntar justamente isso daí que você falou agora de 90%, né, que você estava falando. Porque assim, deixa eu até te explicar. Okay. Porque minha mãe, ela faleceu disso, né? E sempre eu fico com isso na minha cabeça. Então, todo ano que eu vou fazer a prevenção, eu vou com medo, sabe? Eu fico com medo de passar a mesma coisa que ela, porque todo mundo fala que é hereditário. Então, isso fica muito na minha cabeça, sabe? Até uma coisa que me deixa muito... Não me deixa eu ficar tranquila. Uhum. E quando eu escuto isso de você, eu penso que as pessoas realmente provocam. Porque ela guardava muita coisa dentro dela. Ela não botava para fora. Sim. Né? Só que eu já sou diferente. Eu já não guardo nada, eu já boto tudo para fora. Eu sou aquela pessoa que eu não consigo me controlar às vezes, sabe? Eu tô tentando trabalhar isso. E então a gente fica nessa... sempre fiquei com esse medo. Tô limpando com Ho'oponopono tudo, mas só que é difícil ainda para mim, sabe? É uma crença, acho que tá muito lá acirrada dentro de mim, entendeu? É o medo. Uma vez eu ouvi uma entrevista com o Dr. Drauzio Varela, porque ele é oncologista, né? E aí ele falou que quando a mulher ela tem o câncer, ela tem hoje 99% de chance de ser curada, quando pega bem no iniciozinho, né? E aí, quando ela é curada, ela fica com uma sensação de que o corpo dela vai sempre trair, que em algum momento vai voltar, entende? Eu não penso assim, eu foco sempre na saúde, eu não penso na doença. Não penso. Mas eu posso te falar por quê. Eu estudei muito para eu ter essa segurança de estar falando isso para você. Então, hoje, o que eu posso te falar é a medicina está muito evoluída. Um dos piores erros que a gente comete é ficar comparando o tratamento de um com o tratamento de outro. Então, eu posso ter, a minha vizinha pode ter câncer de mama. Mas o meu processo, o meu organismo, ele vai reagir de um jeito, o dela vai reagir de outro. Existem centenas, não sei, mas tem muitos tipos de tumor. Cada tipo de tumor tem uma medicação específica para ele. Então, o maior erro, eu cometi esse erro, que é entrar no Google, fazer pesquisa no Google, de sites que muitas vezes não são confiáveis e fazer comparativo do seu tratamento com o tratamento do outro. Então, não vai solucionar. Eu tenho certeza que o câncer, ele é 10% hereditário, 90% multifatorial. Por que eu estou te falando isso? Porque eu recebi o diagnóstico em fevereiro de 2014. A minha mãe teve câncer de mama em 2017. A minha tia, irmã da minha mãe, teve de endométrio em 2018. Fizemos o rastreamento genético, BRCA1, BRCA2, aquele da Angelina Jolie. Nosso não é genético.
Não é. Cada uma causou em você. E aí, se você olhar a minha história de vida, eu era essa pessoa que era um caos. Vida financeira toda lascada, relacionamento todo lascado, trabalhava muito, comia absurdamente. Minha comida era McDonald's, meu escritório era em frente ao McDonald's. Então eu tomava café às 10, aí eu ia almoçar McDonald's às 2, às 3 da tarde. Aí quando eu comecei a engordar muito, eu não me satisfazia só com um sanduíche ou só com um combo. Aí eu comprava um combo mais um sanduíche e comia escondida, né? Porque eu tinha vergonha. Só que se você olhar, eu era uma pessoa que guardava muita raiva do abandono do meu pai, eu não conseguia lidar com essa situação. E vários outros acontecimentos de abuso, de relacionamento abusivo, de ter passado na minha infância até os meus 9 anos por situações de... Não chegou a ser um abuso sexual vias de fato, de penetração, mas eu sofri abusos de um tio e de um amigo, que eu tenho 2 irmãos mais velhos, de um amigo do meu irmão, então que a gente tem uma diferença, então eu era menina e eles já eram rapazinhos. Então tudo isso ficou muito... E eu não sabia como trabalhar isso. Eu não tinha o conhecimento que vocês têm. Eu não sabia de Ho'oponopono, eu não sabia de autoconhecimento, eu não sabia que eu tinha que me amar, eu não sabia de nada, por isso que eu falo que vocês estão há muito tempo na minha frente. Porque eu precisei adoecer para me curar na alma, me curar, sabe? E vocês não precisam, porque vocês já entenderam que o processo é outro, né? Então, vocês já estão com uma consciência muito mais expandida do que eu tinha. E é isso. A minha mãe, que viveu 34 anos com meu pai, imagina o que essa mulher não passou, com um cara extremamente autoritário, lindão, cheio de dívida, que deixou a gente na miséria. Mas o quê? Uma pessoa super agressiva nas palavras. Eu fui criada com uma pessoa que era, ao mesmo tempo, ele era muito generoso, ele era uma pessoa que tudo ele resolvia na base da porrada, do soco, do berro, do grito. Essa foi a minha educação dos meus irmãos. Então, foi muito pesado. Então, imagina para ela que viveu com ele 34 anos. Né? Então, e ela também não tinha esse conhecimento que a gente tem de autoconhecimento, disso. O conhecimento que ela tinha era ir para a igreja rezar, só. E aí ela adoeceu. E ela adoeceu porque ela também causou por conta... E eu pensava nisso. Eu falava, gente, se a minha mãe que passou o que passou com meu pai não tiver uma doença, um câncer, qualquer coisa, aí eu vou começar a repensar nos meus conceitos. Mas aí, em 2017, ela recebeu o diagnóstico. Então, eu tenho, assim, dentro da minha casa, essa questão de ver, né? De ver essas coisas acontecendo. E minha tia também. Uma pessoa extremamente magoada, ressentida. Casamentos, ela namorou... acho que 15 anos com um cara que ficou casada há 1 ano e o cara abandonou ela. Então, a gente tem essas histórias, sabe? Que a gente não consegue limpar. E aí, isso tudo vai virando memórias negativas que vão... como se fosse... Sabe quando a água... Corroendo, né? Oi? Vai corroendo, né? Por dentro, parece. Vai corroendo, exatamente. É como se fosse aquele sal que bate na pedra e que vai incrustando, assim, sabe? Então, então a gente precisa limpar isso. Gente, dia. Oi, que bom! Já estava aqui doidinha. Meu Deus, o celular não tá conseguindo entrar. Que bom que eu consegui te ver, Pri. Meninas, boa noite para todas. Boa noite. Boa noite. Sim, eu te expliquei. Quem tá com a televisão ligada aí, gente? Quem tá com a televisão ligada? Baixa o som da televisão. Isso. Endri, eu consegui te responder? Sim, muito. Então, assim, tira isso da sua cabeça. É bobagem, tá? Não vai acontecer. Você tá muito evoluída e o câncer, ele não é hereditário, ele é 10% hereditário, ele é 90% multifatorial. E o que você tá fazendo de estar aqui no grupo, se autocurando,
se entregando nesse processo de autoconhecimento, você já está anos à frente. Então, vai com fé. Eu não sei se vocês viram, porque eu fiz muitos stories hoje. Porque quando você pega o embalo, que aí você vai, né? Não tem jeito. Outro dia eu recebi um inbox de uma seguidora que falou assim, mas menos, eu não consigo acompanhar. Hoje você estava atacada no Stories. Falei assim, hoje a Pri tá que tá. Assim que eu gosto. Foi você, Flor, que falou? Foi a Flor que falou que era para eu fazer menos? Eu falei com você, falei. Eu teve alguém, só que eu não consigo, porque se eu falei, não dá tempo de eu acompanhar muita coisa. Mas se eu pego o ritmo, eu perco o raciocínio, né? Se eu parar, eu perco o raciocínio. Não tem jeito. Sim. Tem dias então não para, continua. Eu tô deitada, é meia-noite, eu tô acordada, aí eu falo, eu quero falar desse tema. Aí eu vou no meu microfone e gravo, pra eu poder mas não é a mesma energia. Eu vou lá, gravo, aí depois no outro dia eu vou gravar um vídeo e tal. Não é a mesma energia. Você já perdeu o pique, sabe? Daquela coisa que vem na hora, assim, né? Eu e as meninas, eu quero saber que horas é que a Priscila dorme, né, gente? Se a Priscila dorme. Pois é, eu tenho problema com sono, mas isso não é bom, tá? Não é bom. O sono, ele revigora as nossas células, ele traz energia para a gente. Então, assim... Verdade. Então, assim, eu tenho problema com sono, eu tenho consciência disso, mas eu me policio muito. Quando eu tô muito demorando a dormir, aí eu vou lá, tomo um chá, tomo uma melatonina. Eu vou fazendo alguma coisa para eu poder ir relaxando, porque eu também acredito que quando há tempo, quase 7 anos atrás, eu trabalhava demais, comia demais, não me exercitava e não dormia. Tudo isso faz parte de estressar o seu corpo, estressar as suas células. Essa era eu. Então, assim, eu não durmo, mas isso não... Eu tenho problema com sono, mas isso não é exemplo. De verdade, não é. Quanto mais vocês conseguirem ter um sono que renove as suas células, as suas energias, é um dos melhores caminhos. Como a respiração. Hoje, eu fui caminhar, vocês viram eu caminhando. Aí, eu também! Inspirei você! Isso aí. E aí é muita ladeira, porque tava ventando muito. Eu falei, gente, eu não vou de bicicleta, porque tá muito forte o vento. E aí eu falei, vou caminhar, não vou deixar de fazer minha atividade. E aí é muita ladeira. Aí eu comecei a ficar muito cansada. E aí eu lembrei que o meu personal fala, respira, que respiração é vida. E respiração é vida. Então, assim, puxa pelo nariz e solta. E vai. Puxa e solta. É como se você fosse fazer um abdominal. Então, puxa. Você tem que ir trazendo o oxigênio e liberando o gás carbônico. Você tem que fazer esse movimento dentro de você para você ter saúde e você ter uma vida mais equilibrada, sabe? Então, assim, tem coisas que eu não sou exemplo. Esse negócio de dormir, tem que dormir. Eu não sou exemplo disso, tá? Então, não... Pri, me dá uma ajuda nisso, nessa mentoria. Aproveita que o meu caso, gente, é ao contrário. Eu inclusive, uma terapeuta que é uma fuga. Já eu durmo demais. Eu não consigo. Às vezes eu levo. E se não for uma coisa muito, né, tipo, compromissos de trabalho, realmente, às vezes eu me entrego ao sono. E isso às vezes me incomoda, porque dormir demais também é ruim, né, Pri? Sim, é assim, na verdade, olha, para mim, no meu ponto de vista, é mudança de hábito. É você criar uma rotina, não tem jeito. É você fazer hoje, amanhã e sempre. Então, assim, tô com sono. Aí você vai fazer alguma atividade que vai mexer o seu corpo. Ou você bota uma música para você despertar. Então, você tem que começar a mudar. É difícil? Um pouco. Eu não vou falar com você que é fácil, não. Só que você tem que ter aquela técnica que eu falo, que é o DOC, né? Disciplina, organização e constância. Se você quer mudança em qualquer área da sua vida, que seja no sono, na alimentação, nas finanças,
no profissional, você tem que começar correndo contra o tempo. Essa reunião será finalizada em 10 minutos. Atualize agora para renovar, atualizar. Opa, vocês estão me vendo? Sim. 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 Pri, quando acontece isso, geralmente eu peço para os alunos entrarem no mesmo link, porque ele tem um limite. Aí, caso caia, entra no mesmo link que volta normalmente. Se cair, então a gente volta no mesmo link, tá? Então, vamos lá. Flor, a minha sugestão para você é fazer a repetição de hábitos, incluir coisas na sua rotina que você não tem o hábito. Aquele livro, Milagre da Manhã, é fantástico. Se vocês quiserem, eu tenho ele em PDF e eu compartilho quero. na mentoria. Eu tenho. E é muito Por bom. gentileza. Deixa eu ver se ele está aqui. Filha. Porque eu fiz ele, ó, para vocês verem. Eu imprimi os exercícios, eu coloquei nesse caderno. Aí aqui, tá vendo, ó, quarta-feira ele vai dando dicas de como a gente mudar os hábitos, acordar às 5 da manhã e tal. Então, assim, isso aqui eu fiz, ó, dia 16/10/2019. Então, eu realmente, tá vendo aqui, ó, é do livro, O Milagre da Manhã, só que tá escrito em inglês, né? Então, eu vou compartilhar com você. Aqui, ó. Gratidão. Tem. Então, é maravilhoso. Esse também é muito bom, ó. Você pode. Qual que é o escritor? Drica? Paul. Não estou enxergando. Você pode. Paul Hanna. Paul Hanna. Uhum. Então. É excelente. Legal, Excelente. Eu vou passar o que eu tenho aqui, que é esse, que é o Milagre da Manhã. Eu acho que eu tenho também o Milagre dos Relacionamentos, que é do mesmo autor, eu passo para vocês, em PDF. Esse eu não tenho. Tá? Opa, é bom que eu já acordo cedo, já arranjo um relacionamento nessa caminhada, nessa luta. É isso aí. Sabe? É verdade. E aí, quando você estiver mais animada, procura na sua cidade um grupo de corrida, procura um grupo de caminhada, procura um grupo de bicicleta. Tudo isso são mudanças muito significativas na nossa vida. Porque as pessoas que estão nesses grupos, elas estão vibrando na saúde, elas estão vibrando na prosperidade, elas não estão vibrando na procrastinação. Muito pelo contrário, elas vão correr até 10 horas da noite, elas vão caminhar até não sei quantas horas. É verdade, Pri. Elas vão fazer o pedal até meia-noite. Ela que fala alto mesmo. Eu falo alto. Tem alguém falando que eu falo alto, né? Eu falo alto pra caramba. Minha mãe briga comigo. Ela fala mais baixo, menina. Para que assim, desse jeito. Eu falo, eu não consigo, gente. Eu queria falar mais baixo, eu queria rir mais baixo, eu queria falar menos bobeira, assim, menos brincar. Não consigo. É mal de italiano, descendente italiano. Hoje, eu gravei as histórias lá no restaurante, eu gritava, e depois que eu vou escutar, né? Porque eu gravo e escuto. Eu falei, por que eu tô gritando desse jeito, gente? Mas aí já gritei. Mas a pessoa também, tipo, termina... É uma forma de... né? Você trabalha com pessoas, com treinamento. Por exemplo, eu também às vezes falo alto, porque eu sou professora, e você que às vezes, né? Pela voz, você tem que impor um tom de confiabilidade, de segurança. Então, tudo isso faz parte. Continue assim. Eu fui gerente por 8 anos. Depois eu fui para Eudora e depois eu fui para Marisa. E eu tinha que fazer as reuniões. Não sei se alguém já vendeu Natura, Avon, aquelas reuniões que vai para entregar material e tal. Então, eu fazia 3 horários em cada cidade que eu era gerente. E eu tinha que falar para mais ou menos 150 pessoas. E eu não usava o microfone, era tudo no gogó. Então, eu tinha um problema com o microfone que eu também resolvi. Mas o microfone eu resolvi quando eu fiz o curso de coach. Quando eu fiz a formação, eu tinha medo do microfone. O microfone me travava. Então, eu preferia falar alto para a pessoa que estava na última fileira me ouvir do que eu ter que pegar o microfone. Depois que eu fiz o coach, numa sessão, eu me destravei disso. Então, para você ver como que a gente tem
crenças que limitam a gente de fazer coisas e coisas. Então que talvez para você seria muito prático pegar um microfone e sair falando. E para mim era um bloqueio que eu não conseguia. Mas está resolvido. Vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente poder adiantar aí os atendimentos do diário, né? Do diário 75 minutos do diário, agradecer. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, quem é? Thelma. Ei, Selminha, fala. Thelma. Aham. Eu tenho um problema muito sério, que é o fato de eu sempre adiar. Sabe, tudo para mim é muito difícil, tudo para mim eu me boicoto. E assim, eu estou tentando mudar isso, mas isso é algo enraizado dentro de mim, está muito difícil. E eu sofro muito com isso, porque assim, eu tenho que fazer as coisas, eu acabo deixando para a última hora, aí eu sofro para dar conta de acabar, eu tenho uma hora, às vezes eu fico empatada, quando eu sinto assim que a energia tá ruim, eu mesma me culpo por isso, entendeu? Sim. E assim, eu tô tentando, porque eu gostei muito do que eu tô aprendendo com você, mas parece que eu não consigo pôr isso pra frente. Eu vejo as meninas conversando e eu me sinto assim, eu tô fazendo alguma coisa errada. Tô cansada. Você já falou, não consigo, não posso, não consigo 7 vezes. Muda isso agora. Muda isso agora, você consegue, você é mulher magnética, você é poderosa, hoje, amanhã e sempre, eu sou uma ativadora blindada, eu consigo. Você tem que ter objetivo. Você está procrastinando porque você não está botando as suas prioridades como objetivo. Então, se você começar a colocar as coisas que você precisa fazer como objetivo de finalizar aquilo, que seja para você, que seja para o seu marido, que seja para suas filhas, para suas netas, eu não sei. Porque eu não sei se você é casada, se tem filho, eu tô falando assim, tá? Tô falando de uma forma geral. Mas a sua fala já tá te condicionando, já tá criando um hábito em você, ao contrário do que você quer. Porque você está falando para você o tempo todo, mandando para sua mente consciente, que vai internalizar na sua mente subconsciente, que é como se fosse o porão, né, que a gente tem, onde ficam armazenadas as nossas memórias negativas, que você procrastina, mas que você tenta, mas você não consegue. Você já está dando o comando. Ao contrário, é o contrário. Hoje, eu vou falar para vocês, eu acordei desanimada. Não sei por quê. Acordei desanimada. Aí abri meus braços e falei, eu sou magnética, eu nasci para brilhar, hoje é dia de vitória. Vocês não têm ideia do que esses mantras transformam a gente. E aí, eu desci com a minha cachorra, eu tomei café, eu fui fazer minha caminhada, meio-dia eu tinha reunião, o cara furou comigo, e eu fui almoçar fora com a minha amiga. Então, assim, quando você começar, Selminha, a pensar que você não consegue, que você está procrastinando, você tem que dar é porque você não viu os meus stories hoje, provavelmente. Por quê? Presta atenção. Eu, domingo passado, amanhã vai fazer 1 semana, eu falei, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida. Eu me olhava no espelho e não estava gostando daquilo que eu estava vendo. E aí, eu passei assim, uns dias me olhando no espelho, não gostando daquilo que eu estava vendo. Eu falei, só tem uma pessoa que vai mudar isso. Sou eu. E aí, que show. eu tava... Por quê? Não tem que esse negócio de quarentena, não. Não tem, não. É, verdade. Aí, é igual as meninas que vão fazer químio. Eu sou muito reservada. Na químio eu não gosto muito de compartilhar, porque é só desgraça. Ai, porque fulano morreu. Ai, minha filha, eu não quero saber disso, porque eu já ouvi. Eu já falei muito, eu já ouvi muito e hoje eu não quero. Eu quero vibrar em outro lugar. Não quero vibrar na morte, na doença, não quero. Então, eu fico muito reservada na minha. Geralmente eu tô de fone, para não dar essa abertura mesmo, porque a gente tem que ter esse olhar. Você tem que ver aquela live que eu falei, decisões, pessoas e lugares. Eu decido quem eu quero, qual é a pessoa que eu quero receber a informação. Não é informação de morte. Então, eu me protejo, porque eu já sei como que funciona ali o ambiente. Eu já boto meu fonezinho e fico ali com cara de paisagem. Fazendo as minhas visualizações, orando, fazendo as minhas coisas. Estudando, eu estudo muito na química, porque eu não vou perder
3 horas do meu dia ali vendo a gotinha pingar, né? Então, primeiro eu oro, agradeço e depois eu parto para os meus estudos. Mas